Hoje é sexta-feira. Nós estamos na nossa aula 6, no conteúdo de Geografia. E hoje nós vamos ver o sujeito e seu lugar no mundo. O que é isso? Vamos ver junto, vamos descobrir junto. O sujeito sou eu, é você e todos nós que estamos aqui, não é? Qual é o seu lugar nesse exato momento? Não vale falar que é na casa da sua mãe, nem na sua casa. Vamos ser um pouco mais abrangente. A nossa casa fica no nosso bairro. O nosso bairro fica na nossa cidade. Nesse momento, então, nós vamos falar um pouco da nossa cidade, que nesse momento é o nosso lugar no mundo. Mas o que exatamente nós vamos falar sobre a nossa cidade? Quem já ouviu falar sobre patrimônio? Segundo o meu amigo Aurélio, tcharam, olha lá, patrimônio é a herança paterna ou bens de família. São os bens materiais ou não de uma pessoa ou empresa. Patrimônio cultural. Tá, mas uma cidade tem pai? Tem família? Como é que funciona isso? A cidade de Ubá, qual é o patrimônio dela? Se a gente considerar a sociedade de Ubá, a sociedade ubaense, como uma família, nós vamos ter que todos os bens públicos formam o patrimônio de Ubá. O que seriam esses bens? Bens públicos, o banco da praça, a estátua, o Cristo, as árvores, a calçada. Patrimônio público. A cidade é composta de diversos patrimônios. Alguns são públicos e outros privados. Os patrimônios privados pertencem às pessoas físicas e às empresas. Já os patrimônios públicos são bens coletivos que servem a toda a comunidade. Entre eles estão as ruas, praças, parques, escolas e unidades de saúde, entre outros. Vamos pensar que patrimônio envolve a ideia de herança. Se é herança, é porque os antepassados deixaram pra gente. Então nós temos patrimônio, herança, que são materiais, que são construções, que são espaços em que nós herdamos de outras pessoas, de outra sociedade. Por que outra sociedade? É da sociedade ubaense que viveu antigamente, que deixou para a sociedade ubaense que vive hoje. Por exemplo, as pontes. Você já imaginou se a gente tivesse que construir todas as pontes que existem? Toda a cidade, do modo geral, os caminhos, a estrutura que a gente tem hoje, ela também é uma herança, né? A gente não considera um patrimônio cultural, mas é um patrimônio público. Não é cultural porque ele não envolve os costumes da sociedade do modo geral, e sim a evolução própria da cidade, tá? Mas é a herança que a sociedade ubaense de antigamente deixou para a sociedade ubaense de hoje em dia. Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de todos esses bens, de todas essas coisas que são deixadas para nós, de uma sociedade mais antiga para uma atual. Mas será que são só coisas? Será que quando a gente fala de patrimônio, a gente vai falar só de coisas? Patrimônio cultural. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial e patrimônio material. Patrimônio imaterial é o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros.
Exemplos de patrimônio imaterial: capoeira, tambor de crioula do Maranhão, frevo, literatura de cordel, carimbó, festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim. O que é o patrimônio material? Diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis, de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, etc. Exemplos de patrimônio material: Centro Histórico de Ouro Preto, Museu Histórico Nacional, Conjunto Arquitetônico de Paraty, Centro Histórico de Olinda. O patrimônio imaterial de Ubá envolve algumas festividades, algumas ideias. A banda 22 de maio, por exemplo, tem como uma banda é uma estrutura física formada por pessoas, por equipamentos, instrumentos. Agora, será que são os mesmos instrumentos e as mesmas pessoas desde sempre? Não. Então, é uma instituição, tá vendo? Que a ideia da banda não é sempre a mesma pessoa, nem o mesmo instrumento desde que surgiu, tá? Mas a instituição Banda 22 de Maio é uma herança, é um patrimônio imaterial, porque ele tem a ideia da banda, ok? Não é a mesma pessoa, nem o mesmo instrumento. É diferente de quando você tem uma casa ou um imóvel, como é, por exemplo, o da prefeitura, ou a estação ferroviária. É o mesmo prédio, ele pode ter sido reformado, pintado, mas a estrutura externa é exatamente a mesma de antigamente. Entenderam a diferença básica? Outro patrimônio imaterial que nós podemos ter na nossa família, por exemplo, o jeito de preparar a pizza. Vamos dizer que desde a minha tataravó é o mesmo jeito que faz a pizza na minha casa. Então, não é a mesma pessoa. Mas o jeito de fazer a pizza, ela passou para a filha dela, que passou para a filha dela, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, e eu aprendi. Então, o jeito de fazer a pizza na minha família é patrimônio imaterial. É uma herança que a minha família deixou, mas que eu não tenho como representar isso numa imagem única, ok? É uma ideia, é uma forma de se fazer as coisas que foram passando de pessoa para pessoa dentro da família. Compreenderam o que é patrimônio imaterial e patrimônio material? Então eu quero ver. Vamos passar algumas imagens para vocês dos patrimônios culturais de Ubá. E antes de eu dar a resposta se é material ou imaterial, eu quero que você pense, reflita e responda na ponta da língua. Se for o caso, você dá um stop no vídeo, pensa e aí depois confere comigo se acertou ou não, tá? Vamos praticar? Muito bem. Então segura aí que já vai nas imagens. Patrimônio cultural material ou imaterial a manga de Ubá? Patrimônio imaterial. Ginásio São José. Patrimônio material ou imaterial? Material. Torreão Cesário Alvim. Material ou imaterial? Patrimônio cultural material. Estação Ferroviária de Ubá, patrimônio material ou imaterial? Patrimônio cultural material. Banda 22 de Maio, patrimônio cultural material ou imaterial? Patrimônio cultural imaterial. Escola Estadual Coronel Camilo Soares, cultural material ou imaterial esse patrimônio? Material. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a economia da nossa cidade. O que é economia para começar? São todas as relações que geram bens, que geram riqueza para a cidade, seja através de impostos, seja através da produção de emprego, e é sobre isso que a gente vai ver. Coloquei aqui no quadro, olha para nós. Então aqui a gente tem a economia como o centro principal dessa segunda parte da nossa aula.
Isso inclui emprego e riquezas. Toda economia está baseada em 3 setores. É dividida em setor primário, setor secundário e setor terciário. Primeiro, segundo e terceiro. São graus de importância? Não, porque um não vive sem o outro, tá? Eles são interdependentes, eles estão conectados, um depende do outro para existir, ok? Então vamos conhecer cada um deles? No setor primário, nós temos a extração de matéria-prima. Matéria-prima é tudo aquilo que pode ser extraído da natureza e vai ser transformado em algum outro objeto, em algum outro bem, ok? Então, por exemplo, o lápis é feito de grafite e de madeira. O grafite é feito de carvão. O carvão é matéria-prima para fazer o grafite. E para fazer o lápis também a gente precisa de madeira, que é a árvore, beleza? A mesma coisa, por exemplo, nossa fábrica de móveis. Trazendo agora para a realidade da nossa cidade, a força econômica da nossa cidade está na indústria de móveis. A indústria de móveis precisa de uma matéria-prima. Qual é essa matéria-prima? O que a gente extrai da natureza para produzir móveis? Madeira. Então, a extração de matéria-prima é tudo que está no setor primário, tá bom? E aí, essa matéria-prima extraída aqui vai ser transformada num bem de consumo. O que seria isso? Consumir não é comprar. Então, um bem de consumo é algo que você possa comprar. Então, esse processo de transformação da matéria-prima acontece no setor secundário. Já dei dica, hein? Então, são as indústrias. Muito bem. São nas indústrias que a matéria-prima é transformada num bem de consumo, em algo que eu possa comprar, que vai ser de alguma utilidade para mim. Qual é a principal indústria da nossa região aqui, da cidade de Ubá? As fábricas de móveis. Além da indústria de móveis, nós temos em grande crescimento a indústria têxtil, que é a indústria responsável pela comercialização e produção de roupas. Também é muito forte a confecção em Ubá. Pois é, então aqui nós temos as indústrias. Comércio e prestação de serviços é o que compõe o setor terciário. Então, olha, comércio, todas as lojas, né? Loja de roupa, loja de móveis, as lojas do modo geral. Prestação de serviço, somos nós, ó, os professores, os pedreiros, os dentistas, advogados, arquitetos, enfim. O comércio é do seu conhecimento. Prestação de serviço é porque você faz um serviço, você vende um serviço, ok? Então, quando a gente fala de economia, a gente fala de compra e venda de algum bem, seja ele material ou imaterial, seja ele material, como a matéria-prima e o bem de consumo, ou imaterial, como o conhecimento que o professor passa, a habilidade do dentista em tratar do dente. Isso são coisas imateriais, você não pode pegar. É o conhecimento que é vendido. Aprendemos bastante? Agora é com vocês, mãos à obra aí na atividade, tá? Qualquer dúvida, tô lá no grupo de dúvidas. Beijo, com Deus!